Em consequência disso, vamos lá, tá aí na terceiro parágrafo, me desculpa. Quarto, quer dizer, perdão, aqui tá? Em consequência disso, é notada a redução de alimentos, ou ainda o comprometimento em forne... ou ainda o comprometimento em fornecer energia elétrica, dentre outros impactos negativos causados na economia. Vamos lá, Tainá. Em consequência disso, até aí, beleza, vírgula, é notada a redução de alimento, ou ainda, ou você coloca a vírgula ou você coloca o ou, beleza? Então, tira essa vírgulazinha aqui, coloca só o ou. É notada a redução do alimento ou ainda o comprometimento em fornecer energia elétrica. Aqui é uma ideia boa, cara. A falta de água e o problema de fornecimento de energia elétrica. Aqui você poderia ter explorado um pouco mais disso nesse parágrafo. Falaria, as fontes hidrelétricas são a maior fonte de energia do país, portanto a falta de água compromete as fontes de energia elétrica. Poderia ter explorado um pouco mais esse assunto, sabe? Deixado esse parágrafo um pouco mais robusto. Mas eu gostei também de você ter, só de você já ter citado a ideia, prova que você tem bastante conhecimento e domínio sobre o tema. Dentre outros impactos negativos causados na economia. Pô, beleza. Vale lembrar que, com todo esse processo, o fluxo de água para a população brasileira é diminuído. Então, e se vale lembrar, parece que você está tendo uma conversa informal com quem está lendo. Vale lembrar, geralmente você fala para uma pessoa que está perto de você. Cai muito em assunto na informalidade, entendeu? Pelo que eu trocaria isso daqui? Trocaria toda essa parte, vale lembrar que com tudo esse processo, por simplesmente terminar assim. Assim, o fluxo de água para a população brasileira é diminuído ou é comprometido. Cara, já estaria ótimo. Você passaria a ideia principal, que é o fluxo de água sendo comprometido, e manteria tudo, beleza? Manteria a ideia principal sem problema nenhum. Então pode cortar esse vale lembrar devido à informalidade e coloca assim o fluxo de água para a população brasileira é diminuído. Ou, em vez de ser desse diminuído também, você poderia cortar esse diminuído por comprometido, tá bem? Diminuído é uma palavra que a gente usa muito também na informalidade, beleza? Vamos já aproveitar e já pular aqui direto aqui para baixo, para o último parágrafo. Tendo em vista os fatos mencionados, vírgula, parabéns. A crise hídrica é um problema grave no Brasil, trazendo consequências bastante negativas. E essa parte que tá ótima. Caiu muito naquela ideia de voltar ao seu ponto de vista no texto. Gostei, adorei, de verdade. Primeiramente, cabe a conscientização das pessoas evitando o desperdício. Pô, beleza. E aqui você colocou uma vírgula para poder explicar como pode ser feito isso, né? Um meio muito adequado em se fazer é utilizar a água da chuva para lavar carros e calçadas, dentre outros. Aqui a gente teve uma partezinha com bastante erros, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Em vez de colocar um meio muito adequado, um meio parece dar a impressão que você está falando de local. Então, como a gente está falando de uma alternativa, ou seja, de uma proposta para as pessoas poderem fazer, você poderia ter colocado aqui uma alternativa muito adequada em se fazer. Esse em se fazer também, você poderia ter trocado ele, porque você não está dando a alternativa. Então, em se fazer é utilizar a água da chuva para lavar carros e calçadas, dentre outros. Aqui esse em se fazer, já que você está dando uma alternativa, você está dando uma alternativa para as pessoas poderem evitar o desperdício. Você não falou que é uma conscientização? Então você tem que fazer as pessoas se sentirem estimuladas. Você não pode obrigar as pessoas como se elas tivessem que fazer. Você tem que estimular elas a fazerem a captação da água de chuva para lavar os carros e calçadas, beleza? Aqui, para a captação da água de chuva, substituir aqui, tá? Você pode substituir isso tudo. Ó. Uma alternativa muito adequada é estimular as pessoas a utilizar a água da chuva para lavar carros, vírgula, enumeração. Você lembra? O E só vem só no final. Vírgula, calçadas e entre outros. Como tá vindo entre outros, você já pode colocar outra vírgula, vírgula, entre outros, beleza?
Ponto. Vamos partir aqui para essa parte final. Os órgãos de proteção como a ANA, Agência Nacional das Águas, e o qual visa proteger, com auxílio do governo, aplicar multas àqueles que usam de forma inadequada para assim seja preservado. Aqui, ó, a ANA em si, ela é a Agência Nacional das Águas. Ela tem a obrigação de gerenciar os recursos hídricos, não de proteção. Uma das coisas que ela faz é a proteção, mas por meio do gerenciamento dos recursos hídricos, beleza? Então, tanto que aqui ficou proteção e proteger. Foram palavras próximas e repetidas, tá bem? Proteção de proteger. Então, de qualquer forma, pegaria mal esse meio aqui de proteção. O que você pode colocar? Os órgãos de gerenciamento de recursos hídricos, como a ANA, vírgula, o qual visa proteger, esse aqui, esse vírgula, essa explicação, qual visa proteger, ficou ótimo, tá bom? Excelente. Com auxílio do governo, pode, porque aqui ficou muito, com auxílio do governo aplicar multas, sabe? Fica muito sem sentido, fica faltando uma palavra. Qual palavra é essa? O pode. Com auxílio do governo, pode aplicar multas àqueles que o usam de forma inadequada, vírgula, para assim seja preservado. Esse daqui é uma finalidade, não é? Como é uma finalidade como uma explicação, você coloca a vírgula e coloca o ponto de finalidade. Para quê? Para que assim seja preservado. Beleza? Ficou faltando o ponto final. O nosso ponto final de sempre, o último pontinho, beleza? Lembra de colocar ele.